Já parou para refletir que tudo o que nos contaram sobre o fim da vida pode ser uma grande mentira? A realidade é surpreendente. Existe um arquivo confidencial da CIA que desmonta, peça por peça, as crenças que carregamos há séculos. E o mais impressionante, você não precisa se perder em teorias mirabolantes ou explicações complicadas para entender. Vamos direto ao que interessa, sem rodeios, sem enrolação. Mas antes de mergulharmos nessa descoberta que pode abalar suas convicções, dê uma olhada se já está acompanhando o conteúdo. Um simples link faz toda a diferença para que informações como essa cheguem a mais pessoas. E fique até o final, porque o que você vai descobrir hoje pode transformar completamente sua visão sobre a existência. Durante anos, pilhas de documentos sigilosos permaneceram trancafiadas em arquivos obscuros, longe dos olhos do público. Entre eles, registros da CIA revelam algo que vai muito além do que nos ensinaram na escola ou nos templos religiosos. A morte, segundo essas fontes, não é o fim absoluto, mas apenas uma mudança de estado da consciência. Imagine só, aquilo que sempre acreditamos ser um ponto final pode ser apenas uma pausa nessa grande narrativa da vida. O simples fato de esses documentos terem sido mantidos em segredo já diz muito. A ideia de que a morte é uma transição e não um fim definitivo desafia tanto a ciência materialista quanto dogmas religiosos arraigados. Isso vira de cabeça para baixo tudo o que pensávamos saber, porque se a consciência persiste após a morte, cada conceito sobre a vida precisa ser repensado. Para ilustrar, pense nos relatos de pessoas que voltaram de paradas cardíacas, descrevendo experiências em outros planos. Elas não estavam alucinando. Talvez tenham apenas cruzado uma porta que a maioria de nós nunca se atreveu a abrir. E o mais intrigante é questionar, porque essa informação foi escondida por tanto tempo. Se desde crianças nos ensinassem que a morte é apenas uma passagem, será que viveríamos com tanto medo? Será que nos submeteríamos tão facilmente a estruturas de poder baseadas no terror do desconhecido? Essa reflexão nos leva a um ponto ainda mais fascinante, uma técnica secreta desenvolvida para expandir a consciência além dos limites do corpo físico. Enquanto o mundo se preocupava com guerras e armas convencionais, uma divisão sigilosa da CIA investia em algo muito mais poderoso, a mente humana. O chamado processo Gateway surgiu como um método para ampliar a percepção, usando frequências sonoras específicas combinadas com estados profundos de meditação. Não era conversa de místico, mas um estudo militar sério, com relatórios técnicos detalhados sobre como sair do corpo e acessar dimensões além da matéria. Basicamente, a técnica usa vibrações que sincronizam os hemisférios cerebrais, levando a pessoa a um estado alterado de consciência. Já ouviu falar em áudios binaurais para relaxamento? É algo parecido, mas levado a outro nível. Com prática, alguns participantes relataram experiências de projeção astral, visualização de locais distantes e até acesso a informações que não poderiam obter de forma comum. Hoje, versões públicas inspiradas no Gateway, como o MI5 do Instituto Monroe, permitem que qualquer um comece a explorar isso em casa, deitado confortavelmente, sem precisar de treinamento militar. E se isso já parece coisa de outro mundo, prepare-se para o que vem a seguir. Cientistas começaram a perceber que a consciência pode funcionar de maneira totalmente independente do corpo físico, uma revelação que abala os alicerces do que acreditávamos ser a realidade. Quando os pesquisadores se aprofundaram nos experimentos com o processo Gateway, uma verdade perturbadora emergiu. A consciência não depende do corpo para existir. É como se nosso corpo fosse apenas um veículo para algo muito maior, que continua sua jornada mesmo depois que o carro pifa. Relatos de projeções astrais, visualizações remotas e percepções de dimensões paralelas se acumularam, deixando até os céticos mais incrédulos de boca aberta. Era como se um novo mapa da existência estivesse sendo desenhado, e quase ninguém fora dos círculos restritos tinha acesso a ele. Alguns casos são impressionantes. Participantes conseguiam descrever com precisão lugares a quilômetros de distância, sem nunca terem estado lá fisicamente. A mente, ao que parece, pode atravessar barreiras físicas como se elas não existissem. Um exemplo marcante é o projeto Stargate, onde militares tentaram localizar bases inimigas usando apenas a força da mente. Hoje, se você quiser experimentar algo semelhante, práticas como projeção astral consciente podem ser aprendidas em livros como Projeções da Consciência, de Valdo Vieira, ou em cursos de técnicas energéticas. E se a consciência pode viajar sem o corpo, o que mais nos ensinaram errado sobre os limites da vida e da morte? A resposta nos leva a uma questão ainda mais profunda, como o controle da percepção sobre a morte é usado como ferramenta de manipulação em massa. Agora pense, se a morte é apenas uma passagem e não um fim porque insistem tanto em nos fazer temê-la, a resposta é simples e ao mesmo tempo incômoda. Dominar a ideia que temos da morte é dominar as pessoas. Governos, religiões e instituições sempre souberam que o medo é uma das armas mais eficazes de controle.
Se você acredita que a morte é algo terrível, um castigo ou um vazio assustador, é muito mais fácil se submeter, obedecer e nunca questionar. Essa manipulação não é teoria da conspiração. Basta observar como os discursos públicos são moldados em torno da ideia de punição eterna, sofrimento pós-morte e da necessidade de seguir regras para salvar a alma. Tudo é cuidadosamente planejado para manter o status quo. Mas a ironia é que hoje existem práticas acessíveis para romper essa programação. A meditação de enfrentamento da morte, por exemplo, ensinada no livro O Livro Tibetano dos Mortos, ajuda a encarar a transição com coragem e lucidez. Imagine o impacto se todos tivessem acesso a esse conhecimento desde a infância e se entender a verdadeira natureza da morte nos libertasse. E se descobríssemos que a própria realidade em que vivemos é uma construção, um grande teatro vibracional, pois segure-se firme, porque é exatamente isso que os documentos secretos começaram a revelar. Segundo registros da CIA, a realidade que percebemos como sólida e imutável é, na verdade, uma projeção holográfica. Não é fantasia barata, mas uma constatação que pode mudar tudo. Não espere por um sinal cósmico ou por uma crise existencial para agir. Cada respiração é uma oportunidade de mergulhar mais fundo nesse oceano de possibilidades que você carrega dentro de si. E o melhor de tudo, você não precisa de intermediários, gurus ou permissões para começar. A porta está aberta e a chave está em suas mãos. Imagine por um instante que a realidade não é um destino fixo, mas uma tela em branco esperando por seus traços. Se tudo ao seu redor é energia vibracional, então suas escolhas, pensamentos e emoções são pinceladas que moldam o quadro da sua existência. Não é mágica, é física quântica aplicada à vida cotidiana. E se você pudesse, ainda hoje, sentir na pele que suas crenças limitantes são apenas ilusões passageiras, que o medo da morte é um fantasma criado para mantê-lo pequeno, obediente, controlável, experimente um exercício simples, feche os olhos por alguns segundos e pergunte a si mesmo: e se eu já sou livre? Não precisa de resposta imediata, apenas sinta a pergunta ecoar dentro de você. Essa dúvida inocente pode ser o primeiro passo para desmontar anos de programação mental, porque, no fundo, a verdade não precisa ser provada, ela precisa ser vivida. E é justamente isso que os relatos de Ekms, as práticas xamânicas e até os experimentos científicos mais avançados têm em comum. Todos apontam para a mesma direção. A consciência não está confinada ao cérebro, ela é a própria arquiteta da realidade. Agora, pense no que aconteceria se você deixasse de ser um espectador passivo da sua vida e se tornasse o protagonista. Não é preciso esperar por uma experiência de quase morte para saber que existe algo além. Você pode acessar esses estados agora com práticas acessíveis, como a respiração consciente ou a meditação com sons binaurais. Já ouviu falar do solfegio frequencies? São frequências sonoras específicas que, segundo estudos, podem ajudar a equilibrar a mente e até induzir estados de expansão. Não é esoterismo, é ciência sônica aplicada à transformação pessoal. E o mais fascinante, você pode testar isso hoje mesmo com um simples vídeo no YouTube ou um aplicativo de meditação. Mas aqui vai o ponto crucial. Quando você desperta para essa liberdade, algo muda dentro de você de forma irreversível. De repente, as regras impostas pelo medo perdem o poder. Você deixa de ser um consumidor passivo de narrativas e se torna um criador da sua própria história. E é exatamente por isso que os sistemas de controle sempre tentaram sufocar esse conhecimento. Desde a queima de livros na Biblioteca de Alexandria até a ridicularização das experiências espirituais na era moderna, o objetivo sempre foi o mesmo: manter você na dúvida, na dependência, no medo. Mas e se, em vez de esperar pelo momento certo, você decidisse que o momento é agora? E se, em vez de buscar respostas fora, você olhasse para dentro e descobrisse que já tem tudo o que precisa? A verdade é que você não está aqui por acaso. Você é uma centelha de consciência em um universo infinito, e sua jornada não começou com o nascimento nem terminará com a morte. Ela é eterna, fluida e está acontecendo neste exato instante. Então, o que você vai fazer com essa informação? Vai guardá-la como mais uma curiosidade passageira ou vai usá-la como um mapa para uma vida sem limites? A escolha é sua, mas lembre-se, a realidade não é algo que acontece com você, ela é algo que acontece através de você. E quando você entende isso, tudo muda. O medo se dissolve, as correntes se quebram e o que resta é apenas a pura essência da sua existência, livre, poderosa e infinita. O convite está feito, a porta está aberta e o primeiro passo, ele começa com um simples sim para si mesmo. Sua energia, sua liberdade interior, elas não esperam por validação externa. Não espere por sinais que nunca chegam, por mestres que prometem respostas prontas ou por um carimbo oficial de aprovação para começar. A verdade não é um diploma pendurado na parede. Ela é uma chama que se acende quando você decide caminhar. E o caminho, ele se revela na prática, no ato de mergulhar sem medo no desconhecido.
Livros como Viagens Fora do Corpo, de Robert Monroe, não são apenas páginas, são portais. Eles desafiam os limites do que você sempre acreditou ser possível e convidam você a testar, a experimentar, a sentir na própria pele o que antes era apenas teoria. Mas não se engane, a leitura é só o primeiro passo. O verdadeiro poder está na ação. Quando você decide explorar essas verdades ocultas, é como acender uma lanterna em um quarto escuro. De repente, o que parecia ameaçador se transforma em um território de infinitas possibilidades. O medo da morte se dissolve, a vida ganha uma textura nova, uma profundidade que nenhum currículo escolar jamais ousou ensinar. Uma prática simples, mas revolucionária, é a meditação do observador. Sente-se em silêncio, feche os olhos e pergunte: quem é que está pensando dentro de mim? Não há rituais complexos, nem horas intermináveis de preparação. Alguns minutos por dia já são suficientes para começar a desvendar camadas de si mesmo que você nem sabia que existiam. E o mais fascinante, cada descoberta abre portas para novas perguntas, novos mistérios. Porque a busca pela verdade não tem linha de chegada, ela é um espiral infinito de revelações. Agora, depois de tudo que exploramos, uma pergunta permanece: o que realmente acontece com a nossa consciência depois da morte? Será que ela se dissipa como fumaça no vento? Ou será que existe algo além do que os olhos podem ver? Não há respostas prontas, mas há pistas e elas estão ao seu alcance. Queremos ouvir sua visão, suas dúvidas, suas certezas. Compartilhe nos comentários o que você acredita que nos espera do outro lado. E se este conteúdo ressoou com você, não pare por aqui. O próximo passo é ainda mais profundo, ainda mais transformador. O vídeo que está aparecendo agora na sua tela é uma continuação dessa jornada, uma imersão nas descobertas que podem mudar para sempre a forma como você enxerga a vida, a morte e tudo o que existe entre elas. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum despertar e compartilhe esse conhecimento com quem você sabe que está pronto para acordar. Eu sou Mentes Despertas e nos encontramos no próximo despertar.